pessoal, tudo bem? Vamos nessa videoaula tratar sobre o movimento circular uniforme. Após termos passado pelo estudo das grandezas vetoriais associadas aos movimentos, estes, vetor posição, vetor velocidade média, vetor velocidade instantânea, vetor aceleração média, vetor aceleração instantânea, e termos estudado o movimento uniformemente acelerado na notação vetorial, após esses pontos, nós começamos os estudos de umas classes de movimento. Entre eles, estudamos um caso especial do movimento bidimensional, que é o movimento balístico. Então, vamos, ao longo dessa videoaula, tratar sobre outro movimento bidimensional, que também é um caso especial bastante importante dentro da física, tá certo? Que é o chamado movimento circular uniforme. Esse uniforme se deve a um tipo de movimento, tá certo? Cuja aceleração também é constante, tá certo? A gente vai estar discutindo um pouquinho daqui a pouco, caracterizando esse tipo de movimento. Então, pessoal, ao longo dessa nossa videoaula, vamos caracterizar o movimento, exemplificar alguns casos, em que aproximadamente podemos tratar como um movimento circular uniforme. Depois vamos descrever as equações associadas a esse movimento circular uniforme que as partículas descrevem, que algumas partículas descrevem. E, por fim, vou estar apresentando 3 formas diferentes de se encontrar a aceleração associada a esses movimentos, que é a aceleração centrípeta, tá certo? Então, vou apresentar de forma completamente analítica, partindo do vetor posição e derivando. Outra forma, uma forma geométrica, que é através do odógrafo do movimento, e uma outra forma que é uma decomposição do vetor velocidade e uma derivação, ok? Então vamos lá começar o nosso estudo sobre o movimento circular uniforme. Então, pessoal, esse é um caso especial do movimento no plano, então ele acontece ali no plano, tá certo? Então nós estamos tratando um movimento bidimensional e cuja trajetória é um círculo ou arco de círculo, um arco de circunferência. Então, por isso do título, movimento circular, porque as partículas que descrevem esse tipo de movimento, ele descreve ou arcos de círculos ou um círculo completo, tá certo? Então, enfim, a trajetória é circular. Nesse movimento, temos que a velocidade instantânea é uma constante. Por isso que esse movimento é chamado circular uniforme. O uniforme vem do fato de que o módulo da velocidade em todo instante de tempo é constante. Mas como veremos, embora o módulo seja constante, a sua direção muda, varia e, consequentemente, o sistema é acelerado. Então, vimos em videoaulas anteriores que, embora o módulo seja constante, mas se a direção variar, isto é, ou o módulo varia, ou a direção varia, ou ambos variam, temos uma aceleração, tá certo? Então aqui é o caso em que o módulo é constante, mas a direção do vetor velocidade em diferentes pontos da trajetória, eles variam e, consequentemente, o sistema é acelerado. Mas, voltando para a questão do título uniforme, o uniforme aqui se deve pelo fato de que a velocidade instantânea, então, todos os instantes de tempo, ao longo da trajetória, o módulo da velocidade é constante. Então, dando continuidade, como eu estava a dizer, o fato dele ter uma velocidade, um módulo da velocidade constante, isso implica que nesse tipo de movimento tem-se que a partícula descreve arcos de círculos iguais em tempos iguais, tá certo? Isso é, a velocidade é constante, o módulo da velocidade é constante. Então, arcos de círculos de mesmo comprimento são feitos em mesmos intervalos de tempo. Outro ponto é que, embora o módulo, como eu estava discutindo, da velocidade seja constante, a partícula está acelerada, pois a direção da velocidade muda, foi o que eu acabei de destacar. Então, para exemplificar isso, considere a partícula descrevendo uma trajetória circular e no instante de tempo t, a sua velocidade, tá certo? É v de t, e no instante de tempo posterior, está aqui, t mais delta t, seja essa a velocidade. Então, sabemos que a velocidade, o vetor velocidade instantânea, ele é sempre tangente, na mesma direção da reta tangente à trajetória. Então, aqui estou colocando o vetor posição no instante de tempo t e um t mais delta t, então 2 pontos da trajetória. E aí, se nós transladarmos esses vetores para o mesmo ponto comum,
e encontrar, né, de forma geométrica aqui o vetor variação de velocidade, claramente notamos que esse vetor é diferente de zero. Então, notem que mesmo que esses vetores tenham o mesmo comprimentozinho, né, isto é, porque eles vão ter o mesmo módulo, mas como a sua direção muda, consequentemente, temos que uma variação de velocidade diferente de zero e, consequentemente, o sistema está acelerado, né? Então, outro ponto com relação a esse tipo de movimento, né, é que ele é periódico, tá certo? A gente vai voltar um pouquinho para o movimento circular uniforme quando estivermos estudando osciladores harmônicos, tá certo? Porque lá vamos ver essa questão da periodicidade e associado isso ao o movimento, né, ao MHS, tá certo? Mas por hora vamos lá. Então esse movimento, né, é periódico, e quando a gente fala que ele é periódico, né, significa que ele se repete, tá certo? O sentido de ser periódico é que se repete. E com o período correspondente ao tempo levado para descrever uma volta completa em uma trajetória fechada, tá certo? Então essa segunda frase que eu aqui tomei nota é para qualquer tipo de trajetória. Então imagine que a trajetória não fosse circular, tá certo? Fosse como eu desenhei aqui. Então o período seria o tempo necessário para a partícula descrever toda essa trajetória e voltar para o mesmo ponto, tá certo? Então esse seria o período. No caso que nós estamos tratando o movimento circular uniforme, que a trajetória é um círculo, né, ou arcos de círculo, então o período vai ser para dar uma volta completa, né? Então o período vai ser para caminhar 2πr, que é o comprimento da circunferência, tá certo? Então vamos lá, começando a exemplificar alguns tipos de movimento que podem ser descritos de forma aproximada como movimento circular uniforme. O primeiro deles é o movimento dos ponteiros do seu relógio, tá certo? Relógio de parede, todos esses relógios como aqui eu estou colocando. Então, vocês vão até notar que algumas das questões elas associam, né, a rotação aí do ponteiro com relação ao próprio eixo ao movimento circular e pedem para calcular a frequência, né, o período do ponteiro dos minutos, dos segundos, tá certo? Enfim, o movimento dos ponteiros do relógio é um exemplo de movimento circular uniforme, tá? De forma aproximada, a gente pode também falar que o movimento que a Lua faz em torno da Terra é também uma trajetória, que tem uma trajetória aproximadamente circular, também é um movimento circular uniforme, de forma aproximada, tá certo? Então, ainda nesse contexto astronômico, a gente pode também dizer que de forma aproximada o movimento que a Terra faz em torno do Sol também, né, é quase circular, como até aqui eu peguei essa imagem da internet. Na própria imagem fala, né, que a órbita da Terra é muito pouco elíptica, então assim, ela é quase de fato circular. Então podemos tratar de forma aproximada também como um movimento circular uniforme. Dando continuidade aos exemplos, então, o movimento das órbitas das partículas carregadas em aceleradores de partícula do tipo circular. E aí, eu vendo um pouquinho o peixe, né, aqui da ciência brasileira, trazendo a imagem do Sirius, tá certo? Então, aqui, né, aqui, como peguei essa imagem do próprio site, né, do LNLS, né, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrona, tá certo? Então, esse é um tipo de acelerador de partícula, tá certo? Para produção de luz síncrona. Então, aqui fruto da nossa ciência brasileira, tá certo? Então, esse é um outro exemplo que as partículas, né, elétrons e portadores de carga de forma geral, elas escrevem aqui uma trajetória circular, tá certo? Então, isso é outro exemplo de movimento aproximadamente circular uniforme, tá? Dando continuidade, eu posso dizer também que se tiver uma formiga em uma das pás de um ventilador girando, isso também, né, a trajetória que a formiga vai fazer, eu desenhei aqui, né, se eu der um zoomzinho, então você vai ver, desenhei aqui a formiga localizada em uma das pás do ventilador, e aí quando o ventilador começar a girar, né, a trajetória que essa formiga vai fazer é uma trajetória circular, tá certo? E podendo ser descrita aí com esse tipo de movimento, né, o circular uniforme, tá certo? Então você coloca lá seu ventilador no 3 e aí a velocidade angular vai ser
aproximadamente constante, e aí essa partícula vai estar descrevendo um movimento aproximadamente circular uniforme, tá certo? Dando continuidade, né, aqui eu posso estar enumerando vários e vários tipos de movimento que são aproximadamente movimento circular uniforme. Como, por exemplo, agora, carros andando numa rotatória, tá certo? Então, esse é, na verdade, um exemplo bastante utilizado em questões associadas à força centrípeta, né? Mas aqui a gente não está na caixinha da física associada à dinâmica, a gente está na parte da cinemática. Então, quando a gente chegar um pouquinho mais à frente, nos capítulos que se seguem, né, estudando lei de Newton, aplicações de lei de Newton, a gente vai tratar a questão da força, mas aqui a gente vai abordar a questão da aceleração centrípeta. Mas enfim, então esse é um exemplo, né, bastante utilizado para tratar a questão da força centrípeta, né, porque é um carrinho está andando ali na trajetória circular, então tem uma força associada, né, que fica puxando ele para dentro, que é a força centrípeta, né? Isso porque a gente vai ver ao final dessa videoaula, né, de forma geométrica e de forma analítica, que na trajetória circular a partícula tem uma aceleração que aponta para o centro da trajetória circular. Ela é radial, por isso do nome centrípeta, tá certo? Então, enfim, movimentos de carros em rotatórias, tá certo? Esses movimentos dos carros nas rotatórias são exemplos de aproximadamente de MCU, né? Movimento circular uniforme. Também, né, em parques de diversões temos a montanha-russa, a roda gigante. Então, temos aí outros exemplos de movimentos circulares uniformes, tá certo? Então, quando a montanha-russa está nesse processo aqui de loop, então ela está descrevendo arcos de círculo, né? Então, ela está descrevendo um movimento circular uniforme. Da mesma forma, você sentado aqui em uma das cabines da montanha-russa, girando, você vai estar descrevendo um movimento circular uniforme, tá certo? E por fim, eu trouxe aqui o movimento de brinquedo, um brinquedo gira-gira, né? E, na verdade, esse tipo de movimento é até feito em jogos de Olimpíadas, né? Que é um movimento tipo esse, que você um peso ligado a um fio, uma corda, uma corrente, né? E você começa a girar para depois jogar, né? Então, esse movimento que o brinquedo gira-gira faz é um movimento circular uniforme, tá certo? Então, ou, por exemplo, você marcar um pontinho no pneu da sua bicicleta e quando ela começar a girar ali, então esse pontinho vai descrever um movimento também circular uniforme, pneu de carro, todos os tipos de pneus, tá certo? Então, posso estar citando inúmeros exemplos de partículas, corpos que descrevem esse tipo de movimento aproximadamente circular uniforme. Então, falado um pouquinho, caracterizado o tipo de movimento, dado essa série de exemplos, a gente vai agora para as equações, tá certo? Vamos agora encontrar as equações que descrevem o movimento circular, tá certo? Então, seja aqui a trajetória circular, tá certo? Desenhado aí nos eixos coordenados no plano x, y. E aí uma partícula, né? Ela vai estar localizada em um certo instante de tempo t no pontozinho P, tá certo? Então, P é a posição instantânea da partícula, que vai estar descrevendo essa trajetória circular de raio R, cuja o vetor posição é o vetor R aí, que é dado pelo segmento de reta que liga a origem ao ponto P, tá certo? E aí, toda a posição da partícula pode ser caracterizada no sistema de coordenadas cartesianos, x, y. Da mesma forma, você nota-se que ela pode ser dada, né? Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre o sistema de coordenadas polares, né? Em termos do raio e do ângulo θ, tá certo? Do vetor, na verdade, posição, com relação ao vetor unitário R chapéu, vou estar discutindo isso daqui a pouquinho, e com relação ao θ, tá certo? Então, o que eu quero mencionar com isso, que temos aqui um par ordenado, pode ser x, y, e o P de R θ, tá certo? Então, temos esse outro par ordenado, que esses são dados, um em coordenadas cartesianas e outros em coordenadas polares, tá certo? Então, tá. Então, temos aí a trajetória, movimento circular, um pontinho P, a posição dele vai alterando, o vetor posição vai mudando com o tempo, e ele vai sendo caracterizado, né, por esse ângulo θ que está no sentido anti-horário entre o eixo OX
e o vetor posição R, tá certo? E temos aí, né, como já falei, o vetor R é o vetor, que é esse segmento de reta que liga o centro do círculo ao pontinho P. Tá? E aí temos um arco de círculo, né, que corresponde o que? O comprimento, né, que a trajetória, que a partícula fez, né, ao longo desse movimento circular. Então é um pedaço da circunferência, tá certo? Descrito pela partícula no intervalo de tempo ΔT. Então esse é o arco de círculo correspondente ao ângulo θ sobre o círculo. Então a gente pode usar uma relação bastante conhecida na trigonometria que associa o comprimento desse arco de círculo com o raio da circunferência e com o ângulo θ. Então S é igual a R vezes θ. Então foi isso que eu tomo nota aqui, lembrando que o θ aí ele está em radianos, ok? Então, agora eu vou chamar a atenção, né, abrir um parêntese aqui nessa videoaula, que é com relação à escolha do sistema de coordenada. Então, eu sempre menciono, né, que sempre tenta-se escolher um sistema de coordenada que favoreça a solução de forma mais fácil, né, que facilite os cálculos do seu problema em questão. E na física a gente sempre tenta escolher um sistema de coordenada associado à simetria do problema. Então, se o sistema, por exemplo, tiver simetria esférica, você usa o sistema de coordenadas esféricas. Se o sistema tiver simetria cilíndrica, usa o sistema de coordenadas cilíndricas. Se tiver uma simetria elíptica, usa o sistema de coordenadas elípticas. Aqui no caso, nós temos um movimento 2D bidimensional, tá certo? E que a partícula descreve uma trajetória circular. O sistema de coordenadas mais apropriado na descrição desse tipo de problema é o sistema de coordenada polar, tá certo? E aí, eu vou estar daqui a pouquinho fazendo a descrição um pouquinho sobre esse sistema de coordenada, dos vetores unitários favoráveis para a descrição desse nosso problema do circular uniforme e como a gente consegue escrever os vetores unitários nesse sistema de coordenadas polares para o sistema de coordenadas cartesianas, tá certo? Então foi essa frase que eu escrevi aí na tratativa de movimentos como exemplificados anteriormente, naquela lista de exemplos que eu dei, é conveniente trabalhar com um sistema de coordenadas que facilitem os cálculos. No caso em questão, como eu mencionei, a gente tem um problema bidimensional, né, 2D. Então é favorável considerar o sistema de coordenadas polares tal que as grandezas são dadas em termos da distância, que é a origem da origem ao ponto P, tá certo? Da partícula, e do ângulo θ. Foi exatamente o que eu estava discutindo com vocês. Então, as relações entre as coordenadas polares e as cartesianas, ela é dada da seguinte forma. Então, desenhei novamente aqui meu sistema de coordenadas cartesianos, o vetor posição R, o ângulo θ entre o eixo OX e o vetor posição, e um ponto P, tá certo? Aqui, ele é dado pelo par ordenado, né? A posição dele é dada pelo par ordenado XY ou então Rθ, tá certo? E daí a gente tem, né, que o nosso vetor posição em coordenadas cartesianas tal que vai ser dada a escolha vai ser dos nossos vetores unitários é aqui o x chapéu e o y chapéu, né? Paralelos e no sentido positivo do eixo x e o eixo y respectivamente. Então, nosso vetor posição R é dado por x chapéu mais y chapéu. O módulo desse camarada, né, é o módulo do vetor, então vai ser a raiz quadrada da soma das componentes escalares ao quadrado. Então, vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o ângulo θ vai ser quem? É o arco tangente, né, ou a tangente a menos 1 da componente y dividido pela componente x. Então, com essas equações, ou mesmo você poderia usar a própria expressão das componentes escalares, né, como se fosse uma decomposição do vetor R, tal que as componentes escalares x, a componente escalar x, ela vai ser o quê? Como é o cateto adjacente, então vai ser R cosseno de θ, e a componente y, né, vai ser, como é o cateto oposto, vai ser o R seno de θ. Então, com essas equações, você consegue relacionar a posição da partícula nenhum sistema de coordenada com outro sistema de coordenada, tá certo? Usando x, y ou Rθ, ok? Então, no sistema de coordenadas polares, como eu mencionei, ele é um sistema de coordenadas 2D, né? E como ele está no espaço R2, né, no plano, então a sua base, né, que todas
dado um espaço, tá certo? Um Rn, você vai precisar de n vetores para descrever a base nesse espaço. Então aqui, como temos no espaço 2D, estou tratando um problema bidimensional, então estamos no espaço R2, então a base é formada por dois vetores. E aí é conveniente escolher que os vetores unitários, né, na verdade, eles sejam ortogonais, de tal forma que a minha base vai ser de vetores ortonormais, porque eles são vetores unitários com norma 1, tá certo? E ortogonais, isso é, formam um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, como eu já pontuei, primeiro a posição do vetor posição, desculpa, a posição da partícula muda com o tempo, então o vetor posição muda com o tempo, então é favorável que uma das nossas coordenadas, tá certo? Um dos nossos vetores unitários esteja na direção paralela ao vetor R, de tal forma que ele vai mudando também com o tempo, tá certo? Então aí a gente utiliza, né, a gente introduz um vetor unitário R chapéu na direção do vetor R e como eu já falei, né, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. E aí o vetor velocidade, a direção do vetor velocidade, como até eu estava discutindo um pouquinho no começo da videoaula, né, ele vai mudando, né? Então vai mudando. Então é conveniente também escolher um vetor ortogonal ao R chapéu, que é na direção do vetor posição, que seja ortogonal a esse camarada e que de alguma forma nos ajude a descrever o vetor velocidade. Então, um outro vetor unitário que tem todas essas características é o vetor θ chapéu, que vai ser perpendicular ao R chapéu e que é tangente à trajetória, tá certo? Então, vamos lá. Dito tudo isso, né? Então, a gente introduz um vetor, o R chapéu, que é o vetor unitário na direção de R, tá certo? Então, tá aqui, ó, estou desenhando ele aqui, tá certo? Ó, um vetor unitário na direção de R que aponta radialmente para fora. Um outro vetor unitário conveniente nessa questão é o θ chapéu. Então, tá aqui o θ chapéu, ó, que é perpendicular ao R chapéu e que ele vai ser tangente à trajetória. Então, um vetor unitário tangente ao círculo. Logo, né, θ chapéu é perpendicular a R chapéu, ok? Então, um ponto importante que eu já mencionei aqui, mas é bom deixar escrito, né, que as direções de R chapéu e θ chapéu, elas mudam com a posição P ocupada pela partícula ao longo do círculo. Então, isso é bem diferente, né, dos vetores unitários X chapéu e Y chapéu, que eles não mudam de direção. Eles sempre, né, são escolhidos, como até eu desenhei aqui há pouco, o X chapéu vai estar na direção positiva do eixo X e o Y chapéu vai estar na direção positiva do eixo Y, tá certo? Então, os vetores unitários do sistema de coordenadas cartesiano não mudam, mas os vetores unitários do sistema de coordenadas polares mudam. Eles mudam com a posição, tá certo? E, por mais que pareça complicado, na verdade, essa escolha do sistema de coordenadas e essa escolha dos vetores unitários vai facilitar as soluções analíticas para esse tipo de problema, tá certo? Então aí os vetores unitários nas duas bases se relacionam pela seguinte matriz de rotação. Na verdade, essa parte agora da videoaula eu mencionei um pouco quando tratamos, né, sobre vetores. Então, no capítulo de vetores, eu falei, quando a gente estava falando sobre vetores unitários, depois da composição de vetores, e sobre sistemas de coordenadas, lá eu mencionei sobre o sistema de coordenadas polares. Já tinha mencionado sobre esse conjunto de equações, até porque lá nós tratamos a forma de escrever vetores na forma que a gente chama módulo ângulo, que é exatamente usando o módulo do vetor e o ângulo que ele faz, né, com relação ao eixo horizontal positivo, tá certo? E também em termos dos vetores, das componentes escalares. Então, são duas formas, né, de caracterizar um vetor. Então, essas equações, elas são já conhecidas de vocês, né? E também eu mencionei lá com relação a essa matriz de rotação que dá a relação, né, como você faz para escrever os vetores unitários do sistema de coordenadas polares para o sistema de coordenadas cartesianas. E se você fizer a inversa dessa matriz, né, da matriz de rotação, você vai ter, então, os vetores unitários em coordenadas cartesianas é igual a matriz do inverso da matriz de rotação multiplicado aos vetores unitários
no sistema de coordenadas polares, né? Então você pode escrever x chapéu, y chapéu em termos de r chapéu e θ chapéu, ou o contrário, tá certo? No caso, tá aqui eu escrevi, né, os meus vetores unitários no sistema de coordenadas polares, né, como uma matriz coluna, tá certo? Que é igual a essa matriz 2 por 2, que é exatamente a matriz de rotação, multiplicado a minha matriz coluna com os vetores unitários, né, no sistema de coordenadas cartesianos, tá certo? Então vamos lá. Então essa é a matriz, né, e note que esse é o mesmo ângulo aqui. Então cosseno seno menos seno cosseno é o mesmo ângulo θ, esse aqui, tá certo? Associado, né, ao ângulo entre o vetor posição e o vetor e o eixo positivo. No caso aqui, né, para vocês encontrarem essa matriz de rotação, o que de fato vocês precisam fazer é o seguinte, né? Vocês escrevem aqui o sistema de coordenadas cartesianos, tá certo? Onde, beleza, vamos dizer que esses aqui são os vetores unitários, o x chapéu e o y chapéu. E aí, no caso, em coordenadas polares, o que vocês têm é o seguinte. Então, vocês têm aqui o r chapéu e o θ chapéu, onde de um sistema para outro tem um ângulozinho θ. Então, fazendo a decomposição desses vetores unitários, r chapéu e θ chapéu, projetados no x chapéu e y chapéu, vocês são capazes de determinar essa matriz de rotação, tá certo? Então, foi assim, eu já estou colocando de forma direta, porque já foi mencionado no capítulo sobre vetores. Então, vamos lá. Então, dando continuidade, pessoal, no movimento circular uniforme, a partícula descreve, como eu já falei, né, como o módulo da velocidade é constante, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ela descreve arcos de círculos iguais em tempos iguais, beleza? Então, com isso, a gente pode escrever, né, uma lei horária para o arco de círculo, né, que vai ser associado à distância percorrida pela partícula, tá certo? Então, a gente vai descrever uma lei horária para essa distância, associada a essa distância percorrida pela partícula, né, que descreve uma trajetória circular, tá certo? E como isso tem uma velocidade, um módulo constante, né, então isso vai ser as mesmas coisas, a forma, né, da equação é muito parecida com aquela quando a gente estudou um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Só que agora, né, o comprimento, a distância percorrida, né, aqui no caso, é o comprimento, né, o arco de círculo S, tá certo? Então a gente tem uma lei horária, né, para o arco de círculo dado por S igual a S0 mais V que multiplica T menos T0, tá certo? Onde esse V aqui é o módulo da velocidade, tá certo? Em qualquer ponto da trajetória, tá certo? Que ele tem esse tipo de movimento tem um módulo constante. E aí onde S0, né, é o valor do arco no instante t igual a t0, isto é, né, então S0 ele vai corresponder ao quê? Vai ser S, a função S, quando t é igual a t0, tá certo? E aí o V, né, como eu falei para vocês, né, é a velocidade, o módulo da velocidade, mas aí a gente chama de velocidade linear, tá certo? Com que o arco S é descrito. Então, de forma análoga ao que fizemos para a velocidade instantânea, lá na descrição dos movimentos, né, do retilíneo, uniforme e uniformemente variado, né, nós definimos, depois que definimos velocidade média, nós definimos, né, depois disso, né, no limite, quando ΔT tende a zero e tal, nós definimos a questão da velocidade instantânea. Então, de forma análoga, aqui, para esse tipo de movimento, vamos também definir a velocidade instantânea, tá? Então, aqui, quando ΔT tende a zero, o que é que a gente vai ter? Que o módulo do vetor posição, ele vai se confundir com o comprimento, né, com a variação do percorrido ali do arco de círculo, tá certo? Então, por isso que eu coloquei que o módulo de ΔR se confunde com ΔS, ok? E aí, de tal forma que o módulo do vetor velocidade instantânea, né, que eu coloquei, né, o módulo da velocidade instantânea, ele vai ser dado pelo limite quando ΔT tende a zero da razão ΔS por ΔT. Ora, pessoal, voltando aqui para o nosso probleminha, né, para a esquematização do nosso problema, né, uma trajetória circular, a partícula um ponto P. Então, se desenharmos a posição da partícula em um instante posterior, tá certo?
e desenhar o vetor posição, o que vocês vão notar é que se um ponto P' se aproximar cada vez do ponto P, o que você vai ter é que esse vetor, a diferença de vetor posição, ΔR, ele vai ficar muito parecido com a própria diferença, né, percorrida ali na trajetória circular, né, do arco de ciclo, né, o ΔSzinho. Então, P se aproxima, quando ΔT tende a zero, Δθ tende a zero, módulo de ΔR se confunde com ΔS, mas o quociente ΔS, ΔT se mantém infinito, que é a velocidade instantânea, tá certo? Então, de forma bastante análoga ao que fizemos na tratativa dos movimentos lá, quando a gente estava no caso que estava tratando o movimento unidimensional. Então, é de forma muito parecida, beleza? Então, tá aqui o que eu acabei de mencionar, eu desenho para vocês. Então, seja o vetor posição desenhado em azul, tá certo? No instante de tempo t, e no instante de tempo t mais t', a partícula que ora estava ocupando aqui, estava na posição P, ela vai passar para a posição P', tá certo? De tal forma, vou dar um zoom aqui, de tal forma que agora seu vetor deslocamento, tá certo? É o ΔR, que liga o ponto P ao ponto P'. Então, quando esse P' for se aproximando de P, então imagina que fosse bem aqui assim, tá certo? Então, o seu novo vetor posição, né, vai ser esse aqui. E aí o seu ΔR vai ser esse aqui, ligando, né? Eu vou chamar de ΔR', tá certo? Ligando o ponto P ao novo outro ponto. E aí, se você for trazendo esse ponto para cada vez mais próximo, pronto, acabei de desenhar ele aqui. Então, agora esse aqui é o novo vetor posição, tá certo? Um instante de tempo fazendo o ΔT cada vez tender a zero. E aí, você vai notar que o ΔR, né? Então, fazendo um zoom ali, o que a gente tem é tipo assim, o arco de ciclo, mas o ΔR vai ser tal que quando o ΔT tende a zero, esse Δθzinho aqui, ele vai cada vez sendo menor, de tal forma que isso aqui, ó, que é essa retazinha com esse outro com esse outro camaradazinho, um arco de círculo bem pequenininho, eles vão se confundir, quando for muito, muito pequeno, isso vai ser praticamente uma retinha, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aquele argumento, tá certo? Que quando o ΔT tender a zero, o que a gente vai ter é que o módulo do vetor deslocamento vai tender a zero. Também, Δθ vai tender a zero. P', né? O ponto P' se aproxima de P, e o que a gente tem é que o módulo de ΔR vai tender a ΔS, tá certo? E aí o quociente ΔS, ΔT, ele vai ser finito, tá certo? Então, embora ΔT tende a zero, embora o ΔR vai tender a ΔS, mas a razão ΔS por ΔT é um número finito, ok? Então, e aí cuja direção, tá certo, desse vetor vai ser a tangente à trajetória do ciclo, tá certo? Então, assim, a velocidade instantânea, né, depois de toda essa argumentação geométrica da aproximação de um ponto para outro certo ponto, um ponto inicial da trajetória para outro, sempre trazendo P' para a proximidade de P, quando o ΔT tende a zero, consequentemente Δθ tende a zero, e o módulo ΔR vai tender a ΔS. Então, depois de toda essa tratativa geométrica, a gente pode escrever matematicamente, né, o que isso significa, né, que é a velocidade instantânea. Então, isso é dado pelo quê, né? Então, a gente tem, né, que a velocidade instantânea naquele ponto P, tá certo? Ele vai ser um vetor tangente, né, na mesma direção da tangente à trajetória e com o sentido da trajetória, que é anti-horário, tá certo? Então, que é no mesmo sentido crescente do ângulo θ aqui, ok? Então, esse vetor, ele vai ser aqui, tangente à trajetória, que vai ser, por sua vez, né, paralelo ao vetor unitário θ chapéu. Então, por isso que eu escrevi o vetor V de t é igual ao módulo dele na direção de θ chapéu, ok? E aí o módulo dele é dado por quem?
Justamente pelo limite, né, pela derivada de S por T, que é o quê? É o limite quando ΔT tende a zero, daquela razão que a gente estava discutindo, ΔS por ΔT, tá certo? Então, o módulo da velocidade linear instantânea é a própria derivada do arco de círculo pelo tempo, tá certo? Porque S é função de T, ok? S é função de T. O comprimento do arco de círculo descrito pela partícula é uma função do tempo, tá certo? Então, pronto. Então, com isso, com toda essa discussão, a gente define velocidade instantânea. Ela vai estar tangente à trajetória na direção de θ chapéu e no sentido crescente do ângulo θ, né, que é no mesmo sentido descrito pela partícula, e cujo seu módulo é dado pela derivada ds dt. Então, pronto. Também, né, só para deixar claro, né, na escrita em termos dos vetores unitários do sistema de coordenadas polares, então a velocidade é v θ chapéu e o vetor posição é r chapéu, né? Como a gente falou lá quando a gente introduziu a conveniência de usar os sistemas de coordenadas polares e a escolha dos vetores unitários que fossem úteis para essa descrição. Então a gente falou que o vetor unitário, né, ele vai estar na direção radial para fora, tá certo? Então tá aqui ele, radial para fora. Então, consequentemente, o vetor posição, ele vai estar na mesma direção do vetor r chapéu. Então, por isso que eu escrevi aqui, R. O vetor R é R chapéu, ok? Então, a gente já descreveu a lei horária do arco de círculo. Discutimos sobre o vetor velocidade instantânea. E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho de outras expressões matemáticas que são relevantes na tratativa desse tipo de movimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre frequência, sobre período e frequência angular, tá certo? Então vamos lá. Então, o movimento circular uniforme, né, como eu já falei lá no comecinho, quando começamos a caracterizar esse tipo de movimento, ele é um movimento que ele é periódico. Até falei lá que é quando isso quer dizer que esse movimento se repete, tá certo? E aí o período T é o quê? É o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa, tá certo? Então, consequentemente, a gente pode fazer uma regrinha de 3 e descobrir esse período Tzão, tá? Então, vamos lá. Então, o comprimento da circunferência, né, a distância, né, essa distância que é o comprimento da circunferência, é justamente associada ao período T. Então, em um período, uma partícula descreve um comprimento de circunferência, que é 2πr. Então, para um certo instante de tempo tzinho, ela vai descrever um arco de círculo S, onde sabemos que esse módulo é constante e descreve arcos de círculo em tempos iguais. Então, temos que Vzinho é igual a S sobre T, tá certo? Então, multiplicando aqui, nós temos o quê? Temos que Tzão vai ser 2πr, que multiplica Tzinho dividido por S. Exatamente essa equação aqui, tá certo? E aí, se a gente usar o fato de que Vzinho é S sobre T, então esse camarada aqui é exatamente 1 sobre V, ok? Então a gente tem a fórmula do período como 2πr dividido por Vzinho, onde V, né, é o módulo da velocidade e Rzinho é o raio da trajetória circular. Então acabamos de mostrar aí a expressão do período, que é o tempo para a partícula dar uma volta completa, tá certo? Então essa é uma das grandezas bastante importantes na caracterização desse tipo de movimento. E aí vamos para outra, que é a frequência. A frequência é o inverso do período, tá certo? Então F é 1 sobre Tzão, que significa o número de rotações por unidade de tempo, tá certo? Então a frequência, o significado físico dela, ela dá o número de rotações por unidade de tempo. E aí a gente pode, né, escrever também uma lei horária para variação do ângulo θ, tá certo? Com o tempo. Então, para isso a gente vai usar essa expressão que a gente discutiu um pouco, né, que o comprimento S, né, do arco de círculo é dado pelo raio vezes o ângulo θ em radianos. Então, se utilizarmos essa expressão e a lei horária para S, que é essa daqui, então substituir, a gente vai ter o que aqui? Rθ
aqui vai ter r θ0, e aí, dividindo ambos os lados da equação por r, então a gente vai ter uma expressão para θ igual a θ0 mais v sobre r, que multiplica t menos t0. Então, essa razão v sobre r é o que a gente chama de frequência angular, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando, né? A gente usar essas duas equações, S igual a rθ e S igual a S0, mais v que multiplica t menos t0, a gente obtém o quê? Que rθ é igual a rθ0 mais vt menos t0, e dividindo ambos os lados da equação por rzinho, a gente vai obter o quê? Que θ igual a θ0 mais ômega t menos t0, onde ômega é a razão do módulo da velocidade dividido pelo raio da trajetória circular, tá certo? E aí ele é chamado de frequência angular, tá certo? E aí a gente pode definir de forma análoga a frequência angular instantânea, tá certo? É que ele também é chamado de velocidade angular, tá certo? Então a velocidade, essa velocidade angular, essa frequência angular instantânea, velocidade angular instantânea, ela vai ser, né, por sua vez, ela vai ser o limite quando ΔT tende a zero da razão dθ por dt, tá certo? Então isso aqui é exatamente a definição de derivada, né? Então isso vai ser a derivada do θ, né? Veja que θ é função do tempo, tá certo? Então, por isso, né, a derivada em termos do tempo. Então, ômega é dθ dt, ok? E aí, das equações que acabamos de definir do período como 2πr sobre v e da frequência angular de v sobre r, a gente pode escrever o período agora como o quê? Como 2π sobre ômega, tá certo? Então, note que isso aqui é exatamente 1 sobre ômega. Então, por isso que eu escrevi agora o meu período em termos da frequência angular. Então, t é igual a 2π sobre ômega, ou, né, como nós vimos, que a frequência linear ela é inverso do período, tá certo? Ou então, escrevendo ômega como 2π sobre t, e aí o t é o inverso da frequência, então isso é 2πf, tá certo? Então, isso aqui também são outras relações que decorrem das relações que já discutimos. Então, dando continuidade, né, só um ponto importante, né, que o ômega aí no caso, ele é dado em radianos por segundo, no SI, ou então segundos a menos 1, ok? E aí, só escrevendo, né, o meu vetor velocidade, tá certo? Substituindo o módulo dele para escrever em termos da frequência angular, tá certo? Então, da velocidade angular, né? Então, a gente tem, né, compondo essas duas equações aqui, então o Vzinho, né, o módulo de Vzinho é ômega R, então eu só escrevi isso em termos, né, na notação vetorial, usando os vetores unitários em coordenadas polares, que no caso, o vetor velocidade está na direção do vetor θ chapéu. Então, o meu vetor V é igual a ômega R de θ chapéu, ok? E aí, né, dois pontos importantes que eu vou destacar com relação a essa expressão da velocidade é que, veja que ela é uma função linear, né? Essa velocidade, a velocidade linear é uma função linear, né? Ela é linearmente dependente da distância com relação, da partícula com relação ao centro, né? Que é exatamente, né, o módulo do vetor posição, tá certo? Que dá o raio, né, da circunferência. Então foi o que eu falei aqui, né? Note que a velocidade linear v cresce linearmente com a distância ao centro, sendo nula no centro e máxima na periferia, né? Então vocês notam, né, que o v, né, v é ômega r, então v é diretamente proporcional a r, onde o ômega é a nossa constante de proporcionalidade, que no caso do movimento circular uniforme, de fato, ômega é constante, tá certo? Então, se v cresce, se r cresce, v cresce. Se r diminui, v diminui. Se r é igual a zero, v é igual a zero. Então, exatamente isso que eu estava mencionando, tá certo? Então, como v é linearmente dependente da distância r, né, da partícula ao centro da trajetória circular, a gente tem que se r cresce, v cresce, se r diminui, v diminui, e o caso, né, como eu falei, né, ele vai ser zero, né, no centro, né, da trajetória circular. Então, se r é igual a zero, se a partícula está no centro do movimento ali, do movimento circular, temos que a velocidade linear é igual a zero.
E aí outro ponto importante é que a gente até já discutiu desde o começo, esse tipo de movimento ele é dado tal que o módulo da velocidade instantânea, né, é constante. Então ele é o mesmo valor, a velocidade, o módulo da velocidade é o mesmo valor em qualquer instante de tempo, mas a direção muda, né? Então eu destaquei isso, isso ficou bem claro, né? Deixa eu só encontrar aqui. Isso ficou bem claro, né, que embora, né, a direção desse vetor mude, embora o módulo dele seja o mesmo, né, o mesmo comprimento do vetor, mas em diferentes pontos da trajetória circular, a sua direção muda. Como a direção muda, se posicionarmos em dois instantes de tempos diferentes, fica bastante claro que vai ter sim um vetor, né, variação do vetor velocidade, que consequentemente vai levar a uma aceleração. Então o sistema é acelerado. Então basicamente, né, eu retorno, né, uma vez que a gente está escrevendo sobre o vetor velocidade aqui, em termos de vetores unitários, em cima de coordenadas polares, e falando da dependência nele com relação à posição, então chama a atenção mais uma vez que embora o módulo de V seja constante, a direção de V varia ao longo da trajetória, logo o movimento é acelerado, né? Então, só para deixar bastante claro isso, né? Então que como ΔV é diferente de zero, então A é diferente de zero, ok? Caracterizado o movimento e exemplificado, e escrito as equações que regem o movimento e equações importantes como período, frequência, velocidade angular, vamos agora demonstrar 3 formas diferentes de se obter a expressão da aceleração. A primeira delas, que eu vou estar apresentando para vocês, é um processo completamente geométrico usando os conhecimentos sobre o odógrafo do movimento, já tratado em sessões anteriores. A segunda delas é uma forma completamente analítica, só usando derivada, sabendo que a velocidade instantânea é dada pela derivada do vetor posição e a aceleração é dada pela derivada do vetor velocidade. Então vamos escrever o vetor posição em coordenadas polares e fazer toda uma tratativa das derivadas e das derivadas dos vetores unitários em coordenadas polares para poder estar determinando a aceleração, ok? E na última forma de se obter a aceleração, que eu vou estar apresentando nessa videoaula, sendo uma composição de parte geométrica e parte associada à decomposição de vetores e derivada, tá certo? Então vamos lá, para o primeiro dos 3 modos de se obter a aceleração que eu vou estar apresentando nessa nossa videoaula de hoje, tá certo? Então vamos lá obter a aceleração pelo processo geométrico, agora utilizando os conhecimentos de odógrafo do movimento. Então vamos obter a aceleração pelo processo geométrico do odógrafo, e aí antes mesmo de já tratar de forma direta, eu vou estar recapitulando a questão de como se obter o odógrafo para um certo movimento, tá certo? Então, o odógrafo do movimento. Então a gente sabe, né, que a derivada do vetor posição é dada pela tangente à trajetória. Então seja essa trajetória aqui. Então em diferentes instantes de tempo, temos que em todo instante de tempo a derivada tem a direção da reta tangente à trajetória no sentido crescente da trajetória para t maior do que zero, tá certo? Então, por exemplo, para cada um dos pontos que eu vou estar aqui ilustrando, sempre o vetor velocidade é tangente à trajetória naquele ponto, na posição, no instante de tempo t considerado. Então, no instante de tempo t1, a posição p1 aí, temos que o vetor velocidade tangencia a trajetória naquele ponto, tá certo? Então, o vetor v1 aí desenhado. Para outro instante de tempo t2, a posição p2, temos que o vetor velocidade tangencia a trajetória no ponto P2 e de forma análoga para um ponto P3 e para um ponto P4, tá certo? Então, temos aí 4 vetores velocidades em instantes de tempos diferentes. Em todos esses casos, em qualquer outro ponto que você tomasse, o vetor velocidade instantânea, ele é sempre tangente à trajetória naquele ponto, naquele instante de tempo, tá certo? Então, como já discutido, para se obter o odógrafo, o que nós fazemos é transladamos todos esses vetores velocidades para um ponto comum, para uma origem comum, e traçamos uma curva que
toca todos os extremos dos vetores velocidades, tá certo? Então essa curva que toca todos os extremos dos vetores velocidades é chamada de odógrafo do movimento, ok? Então vamos lá. Então, posicionando os vetores velocidades em uma origem comum, a gente tem o seguinte, né? Então vou estar desenhando aqui completamente fora de escala, tá certo? Bem expandido esses vetores V1, V2, V3 e V4 que eu desenhei aqui acima, tá? Então seja esse V1, aqui o V2, aqui o V3 e aqui o V4, tá certo? Então, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei cada um desses vetores, transladei, colocando numa origem comum, tá aqui a mesma origem. Claro, eu desenhei aqui, né, para poder ficar fácil a visualização, eu desenhei eles agora expandido, né, fora de escala, tá certo? Mas você não pode mudar nenhum módulo, nem a direção, nem o sentido, deixando isso bastante claro. Não pode mudar, tá? O que eu fiz foi só transladar e a título de ilustração, nesse vídeo eu expandi, tá certo? Não faz parte do processo de obtenção do odógrafo, né? Você só translada os vetores velocidades, coloca ele numa origem comum e aí, no caso, a curva que tangencia os extremos desses vetores velocidade é que é chamada de odógrafo, tá? Então, como eu coloquei aí, a curva que liga as extremidades dos vetores se chama odógrafo do movimento. Então, esse é o odógrafo do movimento e de forma análoga aqui a velocidade é tangente à trajetória, essa curva preta aqui no caso é a trajetória, tá certo? E essa curva vermelha aqui é o odógrafo. Então, de forma análoga, que a velocidade é dada aí pela a direção da reta tangente à trajetória, temos que a aceleração, a interpretação geométrica da aceleração é tal que ela é na direção tangente ao odógrafo do movimento, ok? Então é o que eu desenho agora, tá certo? A aceleração é tangente ao odógrafo no ponto correspondente à velocidade. Então esse pontinho aqui na extremidade do vetor velocidade, né, que o odógrafo passa por todas as extremidades dos vetores velocidade, nesse ponto você vai ter aí a aceleração para esse ponto está na direção da reta que tangencia esse ponto, tá certo? Da mesma forma aqui no vetor V2, você esse pontinho aí do odógrafo do movimento, a reta tangente vai dar aceleração A de 2. Aqui no pontinho associado a V de 3, você vai ter aceleração que tangencia ao odógrafo o A de 3 e por fim o A de 4 aqui, tá certo? Então, de forma análoga, o que temos para a velocidade, que é tangente à trajetória, a aceleração é tangente ao odógrafo, ok? Então essa é a interpretação geométrica da aceleração. É sempre tangente, né, ao odógrafo do movimento e o odógrafo ele é dado pela curva que liga as extremidades do vetor velocidade posicionados todos com origem comum, ok? E aí deixando bem claro, né, que não necessariamente a aceleração ela será tangente à trajetória. Ela não será tangente à trajetória. Ela será tangente ao odógrafo do movimento. Então, feito esse paralelo, né, esse parênteses aqui, abrindo um parênteses nessa videoaula para poder discutir um pouquinho sobre o odógrafo do movimento, vamos voltar para a nossa prova, encontrar, né, para a obtenção da aceleração, que a gente vai estar ao final do vídeo, né, chamando de aceleração centrípeta, tá certo? Então, feito esse parênteses para falar o que era o odógrafo do movimento, vamos para o caso do movimento circular uniforme. Então, o odógrafo do movimento circular uniforme também é um movimento circular uniforme, que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho, só que na trajetória circular, o raio da trajetória é R. No caso do odógrafo do movimento, o raio do odógrafo é o próprio módulo da velocidade, tá certo? Então a gente vai fazer um paralelo entre o raio e a velocidade, entre a velocidade e a aceleração, e aí determinar por analogia, por geometria, né, de forma geométrica, qual é o módulo da aceleração centrípeta, tá certo? E depois, posicionando todos os vetores de aceleração que vão ser lá tangentes, né? Vão ser ortogonais ao vetor velocidade, colocando eles na figurinha, na ilustração da trajetória, vocês vão notar que isso será posicionado, né, dirigido ao centro do círculo, tá certo? Então vamos lá. Então seja aqui a minha trajetória circular de raio Rzinho, tá certo? De origem O. Nós temos que
os vetores velocidades nesses 4 pontos aí que eu coloquei, tá certo? O pontinho 1, ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, né? Em todos esses pontos, os vetores velocidades são sempre tangentes à trajetória e nesse caso como desenhado, ok? Então só apagar aqui. E aí, se a gente transladar, né, da mesma forma como a gente fez há pouco para poder definir o que era o odógrafo do movimento, fazendo esse mesmo processo, né, transladando os vetores velocidades para uma origem comum, a gente vai ter o quê? Então tá aqui, pessoal, transladei esse camarada para cá, o vetor velocidade V1, fazendo a mesma coisa para o V2, trazendo ele para cá, para o V3, trazendo ele para cá, e o V4, trazendo ele para cá, tá certo? Então o que eu fiz agora foi só transladar os vetores sem mudar a direção, nem o comprimento e nem o sentido, tá certo? Então transladando os vetores, colocando eles numa origem comum, que no caso está aqui, a origem comum, e aí ligando as extremidades desses vetores velocidades, que correspondem exatamente ao odógrafo, a gente vai ter o odógrafo do movimento, tá? Então tá aqui, ó, esse vai ser o odógrafo do movimento aí desenhado em linhas pontilhadas verdes, tá certo? Que como mencionado na frase acima, né, o odógrafo do movimento circular também é circular, tá? Também é um movimento circular uniforme. Como aqui eu acabei de demonstrar geometricamente, desenhando os vetores velocidades, posicionando eles na origem comum e ligando as extremidades desses vetores velocidades, temos também uma curva, né, que é um círculo, ok? E aí, como descrito anteriormente, se calcularmos agora para esses pontos dessas extremidades, né, se desenharmos, né, nessas extremidades desses vetores velocidades, a reta tangente, a gente vai ter, né, a direção dos vetores acelerações em cada um desses pontos. Então, para o caso 1, para o vetor V1, temos aqui a direção da aceleração 1, tá certo? Que tangencia a trajetória e que, por sua vez, é perpendicular ao vetor velocidade, tá certo? Nesse ponto. Notem aqui que isso é perpendicular. Vendo isso para os outros pontos, né, associados às outras extremidades do vetor velocidade, no caso o V2, aqui, para esse pontinho aqui, temos a nossa aceleração, aqui como desenhado, e mais uma vez, essa aceleração A2 é ortogonal ao vetor velocidade V2. De forma análoga para o V3 aqui e para o V4, tá certo? E aí determinando quem são as nossas acelerações A1, A2, A3 e A4, associados aos 4 pontos posicionados na determinação dos vetores velocidades. E aí, por analogia ao odógrafo, determinamos as acelerações A1, A2, A3 e A4, tá? E aí chamando a atenção, né, que na trajetória circular, a trajetória é um círculo de raio R, e aqui no caso do odógrafo, o raio do odógrafo, vocês notam, né? Olha quem é aqui, esses vetores, são os vetores V's. E aí a gente sabe que o módulo do vetor velocidade do movimento circular uniforme é sempre constante. Então, notem que o raio aqui do odógrafo é módulo de V, é o módulo do vetor velocidade, tá certo? E aí, agora o que eu vou estar apresentando é o quê? Eu vou retornar os vetores velocidades e colocar os vetores acelerações aqui na trajetória circular, tá certo? Então vamos lá. Então agora transladando os vetores acelerações para o círculo da trajetória, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Que é a nossa trajetória circular, e aí eu vou estar posicionando mais uma vez os vetores velocidades, tá? Como estava aqui apresentado nessa figurinha. E aí agora transladando os vetores acelerações. Então vamos lá, um por um. Então tá aqui o A1. Peguei esse camarada, coloquei aqui. O A2 eu vou colocar exatamente aqui, né? Veja que eu não estou mudando nem a direção, nem o sentido, nem o comprimento do vetorzinho. Tá aqui ele, tá? O A3 aqui, então vai ser exatamente aqui nessa direção e sentido, como desenhado. E por fim, o A4, exatamente, vou transladar e colocar ele aqui, sem mudar nem a direção, nem o sentido, tá? Então tá aí os meus 4 vetores velocidades associados a esses 4 pontos que calculamos, né, ilustramos as velocidades tangentes à trajetória. E aí, sempre mantendo, né, como aqui, a aceleração
ortogonal, né, perpendicular aos vetores velocidades. Veja que isso se mantém aqui, né? Então, aqui ortogonal, aqui ortogonal, aqui ortogonal e aqui também ortogonal, ok? Então, não mudamos nem a direção, nem o sentido, nem o comprimento, nada dos vetores. Só transladamos, desenhamos o odógrafo e retornamos para a trajetória circular. Então, já de cara, com essa ilustração, vocês podem perceber que a aceleração em qualquer ponto da trajetória circular, ela vai ser orientada para a origem, né? Ela tem um sentido, né? Ela tem a direção radial e o sentido apontado para a origem do círculo, né? Ok? Então vocês podem ver aqui, né? Apontado aqui para o O, apontado para o Ozinho, o A3 apontado para o Ozinho e o 4 apontado para o Ozinho, tá certo? Então, em qualquer ponto da trajetória, a aceleração, ela tem a direção radial apontada para o centro da circunferência, tá certo? Então, vamos agora, né, para poder determinar, então a gente acabou de discutir a direção e o sentido da aceleração, vamos agora discutir sobre o módulo da aceleração. Então a gente já estava discutindo, né, já estava pincelando aqui questão do raio do círculo CR e do raio do odógrafo sem módulo de V. Então você vê uma associação que a gente pode estar fazendo, né, de V e R e de V e A, tá certo? Para a trajetória circular e para o odógrafo. Então vamos lá. Então, da analogia entre a trajetória circular com raio R e tangente V, com o odógrafo com raio módulo de V e tangente A, a gente tem o seguinte, né? Então, construir aqui uma tabelinha, né? Então, para a trajetória, temos um raio R e a tangente é o módulo o vetor velocidade. Para o caso do odógrafo, o raio do odógrafo é módulo de V e a tangente é A. Então, vamos lá. Há pouco determinamos a seguinte relação, né? Há poucos minutos anteriores aqui nessa videoaula, que a velocidade ela é linear com a posição, né, a distância ao centro do círculo, tá? Cuja coeficiente de proporcionalidade é exatamente a frequência angular, né, a velocidade angular ômega, tá certo? Então pronto. Então isso aqui é para equação, no caso, para a trajetória, tá certo? E aí a gente sabe que a tangente, né, vai ser o vetor V e o raio da trajetória é R. Agora vamos lá para o odógrafo. O que corresponde V na trajetória vai ser A no odógrafo. Então, ao dizer isso, eu quero dizer que vamos assumir essa mesma relação, até porque essa frequência ômega vai ser o mesmo para a trajetória circular e para o odógrafo. Então, o que a gente vai ter aqui? O correspondente a V vai ser A, tá? E o correspondente a R vai ser quem? O correspondente a R vai ser módulo de V, que é V, né? Que é Vzinho. Então, mais uma vez, o correspondente a V é A. Então, por isso que eu coloquei aqui o correspondente de V, A. E o correspondente de R é V. Então, a gente tem a seguinte relação para o módulo da aceleração só obtido de forma geométrica. Então, sabemos da relação de V, que é ômega R. Então, por analogia geométrica, temos que o módulo da aceleração vai ser igual a ômega vezes V. Tá certo? Que a gente pode estar escrevendo da seguinte forma, né? Então, o módulo da aceleração é ômega V, foi o que a gente acabou de determinar de forma geométrica. E aí, escrevendo V como ômega R, então a gente vai ter ômega vezes ômega R, isso vai dar ômega ao quadrado vezes R, tá? Ou escrevendo o ômega em termos de V sobre R, né? Então, ômega aqui como V sobre R, tá? Então, escrever dessa forma, então ômega aqui V sobre R que multiplica V. Então, isso vai dar V ao quadrado sobre R. E aí, em resumo, eu tenho o seguinte. Em resumo, até agora, com toda essa discussão geométrica, o que foi que a gente obteve para o módulo da aceleração? Que isso é dado por ômega vezes V, ou equivalentemente ômega ao quadrado vezes R, ou equivalentemente a V ao quadrado sobre R. Então, encontramos o módulo. Com a discussão do odógrafo do movimento, ilustramos que isso é radial apontada para o centro. Então, encontramos o módulo, a direção e o sentido desse vetor aceleração. Tá certo? Então, pelos esquemas acima, nós demonstramos que a aceleração é dirigida radialmente para dentro da trajetória e que, por sua vez, com o módulo encontrado, a gente vai ter o quê, né? Então, a aceleração
ela é na direção menos R chapéu, né? Se fosse R chapéu, ela estaria apontada para fora do círculo, né? Mas ela está apontando para dentro do círculo. Então, para dentro do círculo, ela tem um sinalzinho de menos. Então, ela é menos, é o módulo do vetor aceleração na direção menos R chapéu. E aí o módulo a gente acabou de ver que são esses camaradas aqui, tá certo? De forma equivalente. Então foi o que eu escrevi aqui abaixo. Então isso vai ser menos ômega ao quadrado, R na direção R chapéu, ou de forma equivalente, menos V ao quadrado sobre R na direção R chapéu. Então, pessoal, com isso eu apresentei a primeira forma, a primeira maneira de se obter a aceleração, tá certo? Utilizando argumentos geométricos, tá certo? E aí só destacando, pessoal, que devido ao fato de essa aceleração apontar para o centro do círculo, essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, tá certo? Como aqui destacado, é chamada de aceleração centrípeta, pois aponta para o centro do círculo. Então tá aí a primeira forma. Vamos agora para a obtenção da aceleração da segunda maneira diferente aqui, vou estar apresentando nessa nossa videoaula de hoje. Então a segunda forma, obtendo-a através da derivação do vetor posição. Então aqui nessa demonstração da aceleração, que a gente vai chegar naquela mesma relação que eu acabei de apresentar, basicamente a gente vai estar utilizando o vetor posição em coordenadas polares e derivar uma vez para encontrar a velocidade e derivar duas vezes para encontrar a aceleração, tá certo? Então vamos lá. Então o vetor posição, né, ele é dado como o módulo do vetor na direção R chapéu, tá certo? E a gente pode derivar esse camarada para obter a velocidade. Então, a velocidade vai ser dr dt, tá certo? E aí, substituindo o r, né? E a gente sabe que a derivada, quando tem uma constante multiplicada por uma função, então isso fica a constante vezes a derivada da função. Então, o r pode vir para fora da derivada, então isso vai ser r vezes a derivada de r chapéu dt, tá certo? Como R é constante, né? Acabei de mencionar, então isso vai ser R dr dt, ok? E aí, relembrando, né, dos vetores unitários em termos dos vetores unitários em coordenadas cartesianas, isso é, né? A gente escreveu há pouco, né, os vetores unitários R chapéu e θ chapéu, que é dado pela matriz de rotação vezes a matriz coluna x chapéu y chapéu, ok? Então eu vou só estar colocando eles aqui novamente, tá certo? E vou estar utilizando regra da cadeia para esse camarada, porque, na verdade, esse vetorzinho R chapéu, ele depende de θ. Então, d dt vai ser o quê? Vai ser d dθ vezes dθ dt, tá certo? Então, a gente vai estar derivando esse vetor unitário R chapéu, tá certo? Destacando aqui, pessoal, que isso se deve pelo fato de que, como eu discuti há pouco, tanto o R chapéu quanto o θ chapéu variam. Eles mudam com o tempo. De forma diferente, tá certo? De forma contrária, para os vetores unitários no sistema de coordenadas cartesianos x chapéu e y chapéu, eles não mudam com o tempo, tá certo? Então, para esse procedimento, vocês não estranhem, né? Você tem uma derivada de um vetor unitário, porque de fato aqui o que você tem, esses vetores mudam, então sim, ele vai ter uma derivada não nula, ok? Então vamos lá, pela regra da cadeia a gente tem o seguinte, né? dr dt vai ser, né, dr chapéu dividido por dr chapéu dθ vezes dθ dt, tá? Então isso aqui vai dar o próprio, na notação, ponto, né, como ponto significando derivada, uma derivada temporal, então isso vai ser θ ponto, e θ ponto é exatamente, né, esse camarada aqui, nada mais, nada menos do que, né, a minha velocidade angular instantânea discutida há pouco tempo, tá certo? Então, dθ dt é a minha velocidade angular, que no caso do movimento circular uniforme, ele é constante, tá? E aí, o meu dr chapéu dθ vai ser a derivada desse camarada aqui. Então, vamos lá. E lembrando, né, que a derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno. Então isso vai dar o quê, né? Que dr chapéu dθ menos seno de θ x chapéu mais cosseno de θ y chapéu. E aí, consequentemente, né, lembrando que θ chapéu é menos seno de θ x chapéu mais cosseno de θ y chapéu, isso aqui é exatamente θ chapéu.
Então, a derivada do vetor unitário R chapéu com relação a θ é o próprio θ chapéu, tá certo? Como aqui colocado. E aí, então, a gente tem o que, né? Que dr dt, que é dr dθ, dθ, dt, vai ser quem? Vai ser esse aqui, o θ ponto, mais uma vez, essa nomenclatura de ponto em cima significa uma derivada temporal, tá certo? E esse camarada aqui é o próprio θ chapéu. Então, pronto. Dando continuidade, né? Então a gente vai ter o quê? Que o meu vetor velocidade, que é dr dt, há pouco eu já escrevi isso, né? Então estou só repetindo toda essa escrita aqui, tá certo? Então isso vai ser r dr dt, e aí o dr dt é quem? Dr dθ, dθ, dt. E eu acabei de mostrar que isso é θ chapéu, θ ponto. Então isso vai dar, a velocidade vai ser quem? R, θ ponto, θ chapéu, tá certo? Tá aqui meu vetor velocidade, dado em termos dos vetores do vetor unitário θ chapéu com módulo r θ ponto, né? Que é exatamente na expressão que a gente encontrou há pouco, né? Então isso é r ômega θ chapéu. Exatamente, né? A gente lembra que a gente acabou de discutir há pouco até a questão da dependência linear com r, né? Que o módulo de v é ômega r. Então exatamente o que a gente encontrou, né, discutiu há pouco, você pode facilmente determinar só saindo do vetor posição e derivando, tá certo? Foi o que eu acabei de mostrar. E aí, se a gente derivar mais uma vez, né, a gente vai encontrar a aceleração. Então, derivando esse camarada mais uma vez, né, então derivando a velocidade com o tempo, a gente tem aceleração, ok? Então, vamos lá. Vamos substituir para poder determinar a aceleração, tá? E aí o vetor velocidade é r, θ ponto, θ chapéu. Então, só substituir aqui por o que a gente encontrou há pouco. Mais uma vez, o r é constante, tá certo? Então, ele pode sair da derivada. Então, a gente tem r d dθ, r d dt de θ ponto, θ chapéu. Então, isso vai a derivada do produto, então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Então, isso vai ser, né, r derivada do primeiro, desse camarada, vezes o segundo, θ chapéu, mais o primeiro, né, θ ponto, vezes a derivada do segundo, que vai dar d θ chapéu, dθ, ok? E aí, agora calculando a derivada do vetor unitário θ chapéu com relação ao tempo, mais uma vez vamos usar a regra da cadeia, então isso vai ser d θ chapéu dt é quem d θ chapéu dθ vezes dθ dt. Então isso aqui é o próprio ômega, mais uma vez, tá certo? E aí vamos lá derivar esse camarada aqui, tá certo? Vamos derivar esse camarada com relação a θ, né? Derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Então isso vai dar menos cosseno de θ x chapéu menos seno de θ y chapéu, que por sua vez vai ser exatamente menos r chapéu, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui. Então dθ chapéu dθ é igual a d dθ de menos seno de θ chapéu mais cosseno de θ y chapéu, que por sua vez, né, a derivada do seno é o cosseno, então vai ficar menos cosseno, e a derivada do cosseno menos o seno, vai ficar menos o seno, que isso é exatamente menos r chapéu, tá certo? Então, substituindo, a gente tem o quê? Que dθ chapéu dt vai ser quem? Esse camarada θ ponto, tá aqui ele, e o dθ chapéu dθ menos r chapéu, tá aqui, menos r chapéu, tá? Pronto. Então, a gente calculou quem é esse camarada aqui. No caso do movimento circular uniforme, o dθ dt é igual a ômega, que é constante, tá certo? É constante no movimento circular uniforme. Então, a d ômega dt é igual a zero, tá certo? Então, no movimento circular uniforme, esse termo aqui é igual a zero, ok? Então, vamos lá. Então, a expressão para A fica da seguinte forma, né? Então, só repetindo, né? Então, esse camarada fica quem? R, e
aqui nessa nomenclatura com um pontinho em cima, isso vai ficar θ 2 pontos, tá aqui, θ 2 pontos na direção θ chapéu, e esse outro aqui foi esse termozinho que a gente encontrou, né? Então isso vai dar R, né, repetindo esse camarada aqui, ó, R θ ponto, que multiplica, né, menos θ ponto R chapéu, tá certo? E aí isso vai resultar num termo que aqui vai aparecer um θ ponto ao quadrado, ok? Aí pronto. Então eu encontrei a expressão para o A e só agora que eu vou argumentar para o caso específico do movimento circular uniforme, né? Então, como a θ ponto é igual a ômega, que é a velocidade angular, que é constante no movimento circular uniforme, então a sua derivada, segunda, né, o θ 2 ponto, né, isso implica que é equivalente a d ômega dt, que é igual a zero no movimento circular uniforme. Então, a gente não tem, né, esse termozinho aqui, tá certo? De derivada segunda em θ com relação ao tempo, ok? E aí, consequentemente, a nossa aceleração fica da seguinte forma, né? Esse termo aqui é igual a zero, só vai restar esse outro termo aqui. Que aí, como o θ ponto é igual a ômega, então exatamente vai aparecer quem? A aceleração é menos ômega ao quadrado r na direção r chapéu. Olha aqui, olha essa expressão e olha essa expressão. Exatamente a mesma. Veja aqui. Uma obtemos por argumento geométrico usando o odógrafo do movimento e outra usando apenas cálculos analíticos, saindo apenas do vetor posição em termos dos vetores unitários em coordenadas polares. Então, um geométrico, completamente geométrico, e outro completamente analítico utilizando derivadas, tá certo? Mais uma vez, mostrando que essa aceleração, que é chamada aceleração centrípeta, ela é radial, apontada para o centro, né, do círculo, com o módulo dado por ômega ao quadrado vezes r, ok? E agora, por fim desse vídeo, vou estar apresentando a última forma de se obter a aceleração, agora numa parte meio geométrica e meio analítica, onde a gente vai estar usando decomposição do vetor velocidade e depois derivar o vetor velocidade para poder encontrar a aceleração. Então ele é uma obtenção meio termo, meio geométrico, meio analítico, tá certo? Então vamos lá. Então, por fim, agora vamos obter A pela decomposição do vetor velocidade e por uma interpretação geométricazinha. Então, mais uma vez, né, temos aqui a esquematização do nosso problema, né, o movimento circular uniforme com trajetória circular. Aqui seja o vetor R no instante de tempo t, para uma posição P, e aí um ângulo θ que faz entre o vetor posição e o eixo O de x, tá certo? E aí, no caso, a gente já discutiu o vetor velocidade em qualquer instante de tempo, ele é tangente à trajetória, e aí, consequentemente, ele vai ser, para esse determinado pontinho, né, ele vai ser quem? Ele é ortogonal, o vetor velocidade aqui vai ser ortogonal ao vetor posição, tá certo? Então, a gente vai fazer decomposição desse vetor velocidade e depois derivar. Então, vamos lá. O vetor velocidade, né, dado pelas suas componentes escalares, é quem? É v, x chapéu, mais vy, y chapéu, tá certo? Nenhuma novidade. E aí, com relação à direção, como eu falei, né, ele é tangente à trajetória no ponto P. Então, ele vai ser, consequentemente, ortogonal ao vetor posição. Então, v é perpendicular ao vetor posição, como aqui desenhado, ok? E aí, desenhando uma reta paralela ao eixo y, né, e consequentemente ortogonal ao eixo x, então ele vai fazer um ângulo θ com relação a essa reta, que é exatamente, né, o mesmo θ aqui do vetor posição com relação ao eixo x, tá certo? Então, como eu coloquei aqui, né, e esse vetor v forma um ângulo θ com o eixo vertical que passa pelo ponto P. E as componentes escalares, né, então, como esse aqui é o θ, por análise desses triângulos, a gente pode facilmente determinar quem são esses Vx e Vy em termos do θ. Ok? Então, tá aqui, eu desenhei em rosa as componentes vetoriais V de x e V de y, tá certo? E aí, vocês notam, né, que o V de x vai ser oposto ao ângulo θ, então vai aparecer aqui o seno de θ, e o Vy adjacente a θ, então, consequentemente, vai aparecer um cosseno de θ, tá certo? Então, o módulo de V de x é menos V seno θ, e o módulo de V de y é V cosseno de θ pela decomposição desses vetores. E aí a gente pode escrever na forma vetorial como V é igual a menos V seno de θ na direção x chapéu, mais V cosseno de θ na direção y chapéu.
E aí vamos analisar agora esse triângulozinho aqui, tá? Entre o ponto O, esse pontinho aqui do O de x, né? E esse pontinho aqui do O de y, tá certo? Então vamos analisar esse triângulo para poder estar encontrando quem é o meu seno e o cosseno, né? Em termos das componentes escalares do meu vetor posição. Então vamos lá, tá aí o meu triângulo que eu acabei de mencionar, com hipotenusa R, com esse ângulozinho θ e os catetos, né, sendo o x do ponto P e o y do ponto P, ok? Então o meu seno de θ, né, vai ser o cateto oposto, y de P, dividido pela hipotenusa R, e meu cosseno de θ, cateto adjacente, o x de P, dividido pela hipotenusa R, tá certo? E aí se eu substituir esses dois camaradas aqui no meu vetor velocidade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que V vai ser igual a menos V, eu repeti, vezes o seno de θ, aí o seno y de P dividido por R, na direção x chapéu, mais V, repetindo, vezes cosseno de θ, que, como a gente determinou, é x do ponto P dividido por R, na direção y chapéu, tá? Então agora a gente pode fazer, né, a partezinha analítica, que é derivar esse camarada, né? Então a gente vai derivar a velocidade para poder determinar a aceleração. Então, derivando V para se obter A, a gente tem o seguinte, né? A é dv dt, e aí, substituindo o V aqui, tá certo? Então, tá aqui, só fiz repetir. Destacando que no movimento circular uniforme, o módulo do vetor velocidade é constante e o raio, né, é constante, tá certo? Então, esse camarada é constante, esse camarada é constante, esse camarada é constante, esse camarada é constante. Então, consequentemente, né, ele pode ficar fora da derivada e a derivada só vai atuar, então, no meu y do ponto P e no meu x do ponto P, que, por sua vez, vai dar exatamente as velocidades v de y e v de x. Então, vamos lá. Então, v é constante e r é constante. Então, a gente tem o quê, né? Que a minha aceleração, né? Então, esse camarada saiu aqui da derivada. Da mesma forma, esse outro aqui saiu da derivada, tá certo? Então, dando, né, para cada uma das componentes, o primeiro vai ser menos V dividido por R, vezes, aí esse camarada vai atuar só no y do ponto P. Então, é dy de P, dt, na direção x chapéu, e o outro, né, eu repeti esse aqui, tá aqui ele, e a derivada vai atuar apenas no x do ponto P, dando dx de P, dt, na direção y chapéu, ok? E, dando prosseguimento, a gente tem que essas derivadas vão corresponder exatamente, né, como eu mencionei há pouco, às velocidades ao longo do eixo y e do eixo x, os modos das velocidades, né, instantâneas ao longo do eixo x e do eixo y e do eixo x, respectivamente. Então, substituindo mais uma vez vy e vx, e sabendo que eles são dados por quem? Por menos v seno de θ e v cosseno de θ, a gente vai obter o quê? Vamos lá. Então, vamos ter, né, sendo v de y igual a v cosseno de θ e v de x menos v seno de θ. Então, a gente vai ter, né, esses camaradas aqui é o v de y, aqui é o v de x, como eu coloquei aqui, v de y, v de x. E depois, substituindo por menos v seno de θ para o x e v cosseno de θ para o y, a gente vai ter menos v dividido por r, v cosseno de θ. E aqui o v dividido por r vezes o v de x, que por sua vez é menos v seno de θ. Tá aqui ele, tá? Então a gente vai ter o que, né? Vai aparecer um menos v ao quadrado sobre r em ambas as componentes escalares, de a de x e a de y. Então isso vai ser, tá aqui, o menos v ao quadrado sobre r, cosseno na direção x chapéu e no seno na direção y chapéu. Então a gente pode colocar esses camaradas aqui em evidência, tá certo? Colocando esse camarada em evidência, então vai aparecer cosseno de θ x chapéu mais seno de θ y chapéu. Que isso aqui é quem? Exatamente o meu vetor r chapéu. O meu vetor unitário do sistema de coordenadas polares, né, na direção radial, aqui é o r chapéu, tá certo? Então esse é exatamente o meu rzinho chapéu, ok? Então a gente obtém aí que a minha aceleração é menos v ao quadrado dividido por r na direção r chapéu, que vai ser, né, exatamente o que a gente determinou com as duas outras formas que eu falei há pouco, ok? Então, retornando aqui. Então, né, encontrando o módulo desse camarada, só para poder terminar, exatamente vai dar isso aqui, né? Porque a gente sabe que esses vetores
são vetores unitários, R chapéu e θ chapéu são vetores unitários, então ele tem módulo 1, então exatamente tirando o módulo desse vetor A vai dar menos V ao quadrado sobre R. Então, pessoal, com isso, né, nessa parte final dessa nossa videoaula, eu apresentei de 3 formas diferentes a obtenção da aceleração, tá certo? Da aceleração de centrípeta. Mostrei que ela era radial e apontava para o centro, né, consequentemente chamada de aceleração centrípeta, essa justificativa. E mostrei 3 formas diferentes. Uma que é uma composição de parte geométrica e parte analítica. Geométrica porque teve a decomposição de vetores e a parte analítica porque teve a derivada do vetor velocidade. Outra completamente analítica, né, que foi essa, partindo apenas do vetor posição e derivando 2 vezes. E aí a gente obteve também, né, a mesma expressão para aceleração, tá certo? E a primeira que foi utilizando, né, os conhecimentos, né, sobre o odógrafo do movimento. E aí o odógrafo do movimento circular também é um círculo, só que agora é de raio V. E aí, por analogia, né, a gente obteve o módulo, né, e a direção e sentido a gente obteve de forma geométrica. Então, uma forma completamente geométrica. E com isso, pessoal, a gente encerra essa videoaula sobre movimento circular uniforme, onde destacamos exemplos, características desse movimento, expressões matemáticas para as leis horárias, para o período, para a velocidade linear, angular, para a frequência e 3 formas diferentes para a aceleração, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!